Boa noite, gente. Aula com questões da banca que vai fazer, que sempre fez e que vai fazer o concurso da PMMG esse ano. Todas as questões, né, estão dentro do edital desse ano. E vamos começar aqui. Primeira questão é a questão de conjunto. Em uma turma de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, há 25 recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. E há 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. O total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Qual o número de recrutas da classe? Bom, quando a gente está fazendo uma questão de conjunto, mesmo que você consiga assim, fazer de cabeça, ou sem a ajuda do desenho, é sempre bom você fazer aquele desenho, aquele diagrama das bolinhas para facilitar e tipo, você não errar, porque às vezes você faz a conta na mente, mas acaba esquecendo de calcular alguma das informações que a questão deu. Fazendo com aquele diagrama, eu sempre sugiro que vocês comecem a fazer pela interseção. Aí, por exemplo, se forem três conjuntos, você começa com a interseção dos três, depois vai para a interseção de dois, vai preenchendo assim aquele diagrama. Nesse caso, são dois conjuntos, né, de pessoas que praticam jiu-jitsu e pessoas que praticam tiro. Então, a gente vai fazer duas bolinhas aqui. Boa noite. Vou fazer aqui um azul. Bom, como a gente não sabe ainda a interseção, deixa eu só colocar aqui. O verde vai ser jiu-jitsu e o azul vai ser tiro. Bom, eu falei para vocês, né, que é bom a gente começar com a interseção. Só que no caso, ela não me deu ainda a interseção, então eu não posso preencher ainda. Eu vou ver o que a questão me deu, que eu já consigo preencher. Ela diz que tem 25 recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Como que eu preencho isso? Na bolinha de tiro, eu vou ter tudo isso daqui. Tanto essa parte conjunta com o jiu-jitsu, tanto a parte sem. Só que a questão me disse que tem 25 recrutas que praticam apenas tiro. Então, esse 25 ele vai ficar só nessa parte. Eu vou colocar ele só nessa parte, que representa as pessoas que só praticam tiro. Não preenche ainda a interseção. Os que praticam tiro e jiu-jitsu ainda não preenchem. Outra informação que a questão me deu. 12 recrutas praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. Então, a gente preenche da mesma forma que a gente preencheu o tiro. Eu quero apenas, né, as que praticam jiu-jitsu. Então, eu vou colocar o 12 só nessa parte daqui, de fora. Boa noite. Bom, qual outra informação que a questão me deu? Ela diz que o total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Qual o total dos que praticam jiu-jitsu? São aqueles que praticam apenas jiu-jitsu e aqueles que praticam jiu-jitsu e tiro. Ou seja, é toda essa bola aqui, tudo isso. Porém, eu já preenchi parte dela, né? Que eu já coloquei essa informação que 12 apenas praticam jiu-jitsu. Então, o que falta eu colocar? Falta eu colocar a interseção, os que praticam tiro e jiu-jitsu. Então, eu faço o 21, né, que são o total que pratica jiu-jitsu, que é a questão me deu, 21 menos 12. Isso daqui dá 9. Então, 9 é a minha interseção. Preenchi aqui todo o jiu-jitsu. A bolinha inteira tem 21, como a questão disse que deveria ter. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Ou seja, quem são os que não praticam tiro? São os que praticam apenas jiu-jitsu, que eu já coloquei aqui, que são 12,
E tem aqueles que não fazem nenhuma coisa nem outra. Então, eu tenho que pegar essa informação dos 20 recrutas que não praticam tiro, vou retirar os 12 que praticam somente jiu-jitsu, e eu descobri aqui que tem 8 pessoas que estão fora dessas duas bolinhas, porque elas não praticam nenhum nem outro. Então, eu vou colocar aqui um retângulo. E vou colocar aqui essas 8 pessoas fora. E assim eu termino de preencher meu diagrama. E eu posso agora responder, né, o que a questão pergunta, que é qual o número de recrutas da sala? Ou seja, é só eu somar tudo que eu encontrei. 25 mais 12 mais 9 mais 8. Como é a soma de vários termos, eu sempre começo com o mais bonitinho. 2 mais 8 é 10, né? Eu guardo aqui o 10 na minha mente. 10 mais 5, 15. 15 mais 9, 24. Subo 2 aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Descobri aqui que é a letra D. Ficou alguma dúvida dessa questão, gente? Tem alguma parte que vocês querem que eu repita? Não ficou clara? Não, essa aí tá tranquilo para mim. De boas? Basicamente isso. Sempre façam um diagrama. Normalmente comecem com a interseção. Eu só não comecei a preencher pela interseção, porque a questão não me diz qual era. Então, por isso que eu comecei a fazer pelas outras informações. Mas é isso. Sempre comecem pela interseção. Segunda questão. Essa banca, ela cobra bastantinho expressões, gente. É bom sempre estar ligado. E mesmo que vocês não, não estudem expressão para questões que são só sobre expressão, mas podem cair também em outros tipos de questões com problemas, e depois você vai ter que desenvolver essa expressão dentro desse problema. Então, é bom sempre estar ligado. A questão, ela me pede para eu ver qual o valor dessa expressão. Bom, qual é o primeiro passo? Eu tenho que olhar primeiro as alternativas. Por exemplo, nas alternativas aqui, eu estou vendo que nenhuma dessas alternativas tem raiz quadrada, que é algo que tem todos esses termos, tem raiz quadrada no denominador. Estou vendo aqui raiz de 3 no outro termo também, raiz de 3 nesse. Porém, nenhuma alternativa tem raiz de 3 embaixo. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que racionalizar termo por termo que tem raiz embaixo, até chegar em uma fração que seja equivalente, né, a essa que eu estou mostrando para vocês, e achar minha alternativa. Então, eu vou fazer passo a passo. E vocês também têm que fazer passo a passo, separadinho, cada uma das racionalizações, para depois a gente juntar tudo e fazer o valor da expressão. Então, começando aqui, vou racionalizar 2 raiz de 3, que é o meu primeiro termo. Na verdade, eu vou escrever tudo aqui, aí depois eu separo para vocês. Só para a gente não se perder. Menos 2. As racionalizações mais comuns e que provavelmente são as duas que vão cair na prova de vocês, são racionalizações de um termo, como tem aqui raiz de 3, ou de 2 termos, como aqui 2 mais raiz de 3. Então, pode cair dessas duas formas. E aí, a gente tem duas maneiras diferentes para fazer cada uma delas. O que são, né? O que é um termo? Por exemplo, se eu tenho aqui 2x raiz de 3, isso para mim é um termo só. Por quê? Porque esses números que eu escrevi aqui, eles não estão separados por um sinal de subtração ou de adição.
eles estão se multiplicando, então eles são um termo. E se fosse assim, eu teria 3 termos. É assim que a gente vê o que é um termo, basicamente. Bom, como eu falei para vocês, vou fazer de um em um, porque qualquer continha que eu errar aqui vai me atrapalhar depois para achar a resposta certa. Então, eu vou fazer primeiro o 2 raiz de 3, vou racionalizar. Bom, quando eu tenho um termo aqui no denominador, como eu faço? Eu quero que esse número ele deixe de ter uma raiz quadrada embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por uma fração que ela não vai danificar, modificar a minha fração principal. Ou seja, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Por quê? Porque a divisão vai ser 1, né? Por exemplo, x sobre x é igual a 1. Então, se eu estivesse multiplicando aqui essa fração por isso, daria 1. Então, eu não estaria alterando o valor total. Então, é isso que eu vou fazer. Bom, pronto. Quando eu tenho apenas um termo, e esse termo é uma raiz quadrada, eu vou multiplicar pelo quê? Por ele mesmo, em cima e embaixo, para não alterar o valor da minha fração. Essa vai ser a racionalização sempre que houver um termo. Aí eu faço essa multiplicação, né? Aqui em cima fica 2 vezes raiz de 3. E aqui embaixo fica uma continha que a gente pode fazer de duas formas. A primeira é usando uma propriedade de radiciação. Qual a propriedade? Eu reescrevo aqui, né? 2 raiz de 3. E se eu tenho duas raízes se multiplicando, por exemplo, aqui, se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 6, eu posso juntar essa multiplicação dentro de uma raiz só. Aí fica a raiz de 2 vezes 6, que vai dar a raiz de 12. A mesma coisa eu faço lá em cima. Se eu tenho aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, vai me dar raiz de 3 vezes 3, que é a raiz de 9. E a raiz de 9 a gente sabe que é 3, né? Então a gente reescreve aqui como 3. Qual é a outra forma? Eu tenho aqui, cadê? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu sei que todo número multiplicado por ele mesmo vai ser esse número ao quadrado. Por exemplo, x vezes x é x ao quadrado. Então, não vai ser diferente com a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. De forma rápida, sem explicação, sempre que vocês virem isso e esse número ele estiver determinado, não for a incógnita, não for, por exemplo, raiz de x, eu posso só cortar aqui, ó, o 2 com a raiz. E eu vou saber que esse raiz de 3 ao quadrado é 3. Eu só cortei. Explicando o porquê disso, é porque, assim, quando eu tenho uma raiz, no caso de raiz quadrada, eu posso reescrevê-la assim, em potência. Isso daqui é a mesma coisa. Inclusive, é uma forma que pode cair na prova de vocês. Então, saibam que sempre que tiver um número que ele está elevado a uma fração, quer dizer que ele era uma raiz. Você pode reescrevê-lo como raiz. Então, raiz de 3, né, é a mesma coisa que 3 elevado a meio. E isso daqui ao quadrado, eu uso uma propriedade de potenciação que eu vou multiplicar esses dois expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a meio vezes 2. E isso é a mesma coisa que 3, né? Porque o 2 ele corta aqui.
2 dividido por 2 é 1, né? Então fica 3 elevado a 1. Cheguei no 3 da mesma forma. Então, só para mostrar para vocês técnicas diferentes de vocês resolverem esse tipo de multiplicação de raiz. Bom, cheguei na minha redução final. Tipo, aqui eu não consigo mais simplificar. Vai ficar desse jeito. E vocês viram que a gente conseguiu o que a gente queria, que é tirar a raiz de baixo. Agora eu vou fazer a próxima racionalização. Qual é? O segundo termo, ele me diz aqui que é 2. Deixa eu fazer mais para cá. Vou só tirar aqui para dar espaço para a gente. Cadê? Pronto, deixar aqui no canto. E o nosso próximo termo a ser racionalizado é 2 sobre 2 mais raiz de 3. Aqui a gente já tem uma situação diferente, porque a gente tem 2 termos. 2 mais raiz de 3. O que a gente faz nesse caso? Essa racionalização, a gente vai multiplicar por uma fração que ela vai ser o quê? Tem que ser igual em cima e embaixo, né? Para não afetar o valor total da minha fração. E sempre que tiver 2 termos, eu vou multiplicar pelo conjugado desse denominador. O que é conjugado? Vai ser como se fosse um número inverso. Por exemplo, se eu tenho aqui x mais 1, o conjugado desse número é x menos 1. Você só inverte o valor do sinal que tem no meio. Então, por exemplo, se fosse 2 menos x, o conjugado desse número seria 2 mais x. Coisa simples. Então, a gente vai fazer isso para racionalizar o segundo termo ali da gente. Qual o conjugado de 2 mais raiz de 3? Vai ser 2 menos raiz de 3. Então, eu multiplico aqui em cima por 2 menos raiz de 3. E embaixo também, para não alterar o valor da minha fração. Pronto, agora eu só faço essa multiplicação. Como eu faço? A de cima, eu uso a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, eu multiplico esse 2 aqui por esse 2 e multiplico pelo menos raiz de 3. Isso vai dar o quê? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes menos raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por. Bom, como a gente tem 4 termos aqui, vai demorar um pouco se eu fizer a propriedade distributiva que eu acabei de fazer lá em cima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um produto notável. Qual produto notável que a gente vai usar? A gente vai usar aquele assim. A mais B vezes A menos B sempre vai me dar o resultado de A ao quadrado menos B ao quadrado. Ficou bem mais simples, né? Eu não vou ter que multiplicar termo por termo. É só substituir aqui A e B pelos números que eu tenho ali. E a gente vê o nosso A seria o 2 e o nosso B seria a raiz de 3. Então, eu substituo nisso daqui, que vocês sempre podem usar na prova de vocês. Sempre que vocês virem algo parecido com isso, algo semelhante com isso, podem usar. E em racionalização sempre vai ter de 2 termos como esse. Fazendo isso, o meu A, né, é 2, então eu tenho 2 ao quadrado menos B ao quadrado. B ao quadrado é a raiz de 3, né? Raiz de 3 ao quadrado. Pronto. Bem mais prático do que eu fazer todas aquelas multiplicações. Fazendo essa continha aqui, eu continuo com 4 menos 2 raiz de 3. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado, a gente acabou de descobrir que é 3.
Então, é menos 3 aqui. 4 menos 3 é 1, né, gente? E todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, não preciso estar escrevendo 1 aqui. Vou só colocar 4 menos 2 raiz de 3 direto. Pronto. Mais uma racionalização feita. Agora só sobrou mais uma para a gente. O terceiro termo é qual? É 2 sobre 3 mais raiz de 3. A gente vai fazer a mesma coisa do que a gente fez agora, porque são dois termos. A gente vai multiplicar pelo conjugado do denominador. Se o meu denominador é 3 mais raiz de 3, o conjugado dele vai ser 3 menos raiz de 3. Então, eu multiplico em cima e embaixo. Faço essa multiplicação. Em cima, eu faço a distributiva. A gente acabou de fazer. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos raiz de 3 é menos 2 raiz de 3. Tudo isso sobre. Aqui vocês percebem que tem a mesma coisa do outro, né? Eu tô tendo esse produto não estava aqui. A mais B vezes A menos B. Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. O quadrado do A menos o quadrado do B. O meu A aqui, no caso, vai ser 3 e o meu B vai ser raiz de 3. Então, eu reescrevo aqui. Vai ficar 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Resolvendo essa continha, em cima a gente continua. Embaixo, 3 ao quadrado é 9, menos raiz de 3 ao quadrado, a gente já descobriu que é 3. Reescrevendo novamente. 9 menos 3, 6. Pronto, paramos por aí. Racionalizamos as três frações que tem na minha expressão. Agora eu vou fazer o quê? Com calma, eu vou juntar todas elas. Vou copiar aqui. Cadê? Colocar lá embaixo. Pronto. Agora a gente substitui pelo que achamos. A primeira racionalização deu o quê? Deu 2 raiz de 3 sobre 3. Então, ao invés de escrever isso daqui, eu escrevo 2 raiz de 3 sobre 3. A segunda me deu o quê? 4 menos 2 raiz de 3. Então, eu reescrevo como 4 menos 2 raiz de 3. E a terceira a gente acabou de descobrir. É 6 menos 2 raiz de 3 sobre 6. Agora é só a gente fazer essa soma. Como a gente vai fazer essa soma? Eu não posso somar do jeito que está agora, por quê? Porque eu tenho denominadores diferentes. Aqui eu tenho o denominador 3, aqui eu tenho o denominador 1, aqui 1 também, e aqui 6. Então, eu vou pegar o meu maior denominador, que nesse caso é 6, né? 6 é o maior número entre eles, e eu vou deixar todo mundo na base 6. Na base não, no denominador 6. Como eu faço isso? Aqui, no primeiro, eu consigo perceber que de 3 para chegar em 6, eu preciso multiplicar por 2, né? Só que eu não posso multiplicar só embaixo por 2.
porque eu vou estar alterando o valor da minha fração. Então, eu tenho que multiplicar por 2 dividido por 2. Vou colocar aqui embaixo. Tá 2 raiz de 3 sobre 3, multiplicado por 2 sobre 2. Que é a mesma coisa eu estar multiplicando por 1. Menos. Esse 4 aqui, o denominador dele é 1. De 1 para chegar em 6, eu tenho que multiplicar por 6. Não posso multiplicar apenas embaixo, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Então, vai ficar 4 vezes 6 dividido por 6. Aqui, esse menos com esse menos dá mais, né? Quando eu faço aquele joguinho de sinais, menos com menos é mais. Então, eu já coloco mais aqui e faço a mesma coisa. Esse 2 raiz de 3 aqui está com o denominador 1. Para que eu tenha um 6 ali embaixo, eu preciso multiplicar em cima e embaixo por 6. Então, faço a mesma coisa. 2 raiz de 3 vezes 6 sobre 6. E essa outra fração aqui, posso deixar como está, porque ela já está no denominador 6. Pronto, agora eu efetuo as multiplicações aqui, e depois disso é só somar direto. Como eu faço isso? Aqui em cima eu tenho 2 raiz de 3 vezes 2, né? 2 vezes 2 é 4, então vai ficar 4 raiz de 3, e embaixo 3 vezes 2, 6. 4 vezes 6 é 24, então vai ficar aqui menos 24 dividido por 6. Esse outro, 2 vezes 6 é 12, então vai ficar 12 raiz de 3 sobre 6. E aqui a gente continua, mantém. Pronto, agora a gente efetua as somas né? Como eu faço? Vocês estão vendo o raiz de 3 aí em vários termos, né? Eu vou efetuar essa soma da mesma coisa que eu faço quando eu tenho uma incógnita. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 5x, isso vai me dar o x, né? Eu mantenho ele e eu somo o coeficiente que está do lado dele. Eu somo o 2 mais o 5, que dá 7. Então, a mesma coisa, eu vou fingir que a raiz de 3 ali é um x e vou somar os que estão sem raiz de 3 juntos e depois os que têm o raiz de 3 acompanhado. Bora fazer essa soma, então. Quem é que não tem raiz de 3? É esse daqui, né? E esse 6 aqui. Então, eu somo eles. Como eu estou somando dois números negativos, vai me dar um número negativo também. Ou seja, menos 24 menos 6 vai me dar menos 30. E agora eu vou somar os números que têm o raiz de 3 acompanhado, que são esse daqui e esse daqui. 4 mais 12 é 16. E 16 aqui, né, tá somando porque eu tenho um menos aqui e um menos aqui. Menos com menos é mais no jogo de sinal. Então, esse 2 raiz de 3 aqui também vai somar. Somando aqui de novo, 4 mais 12, 16. 16 mais 2, 18. Então, eu vou ter aqui mais 18 raiz de 3. Tudo isso sobre 6, porque está todo mundo no denominador 6. Eu tenho essa alternativa na minha questão? Não tenho. Por quê? Porque aqui eu consigo simplificar a minha fração. Ela não está na forma mais crua, vamos dizer. Eu consigo simplificar. Como que eu simplifico? Eu vejo entre os meus numeradores e o meu denominador se eu tenho algum divisor comum.
Nesse caso, eu tenho. Qual é o divisor entre eles em comum? É o próprio 6. O 6, ele vai dividir tanto o 30 quanto o meu 18. Então, eu faço essa divisão. Menos 30 dividido por 6 é menos 5. 18 dividido por 6 é 3. Então, tem aqui mais 3 raiz de 3. Essa forma aqui eu encontro na minha alternativa, que é, deixa eu ver qual é, que é a letra C. Questão grandinha, mas dá para revisar vários assuntos da matemática básica. Vocês conseguiram pegar direitinho? Querem que eu volte em alguma parte? Conseguiu? Qualquer coisa também, depois da aula, vocês me mandam uma mensagem se quiserem tirar alguma dúvida. E eu vou mandar esse PDF para vocês no grupo assim que acabar a aula. Tá rápido, gente? Vocês querem que eu fale mais devagar, que explique alguma coisa mais simples? Ou tá de boa o ritmo? Pra mim tá de boa. Tá de boa? Aqui também tá bom. Pronto. Obrigada. Tá gravado assim. Vou deixar a gravação assim que o Google Meet disponibilizar o link, eu mando lá no grupo. Acho que demora de 1 a 2 horas, mais ou menos. Próxima questão. Quantos números de 4 algarismos distintos pode se formar com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Bom, se a gente está trabalhando aqui com quantidade de maneiras, né, formas diferentes de se ter algo, a gente está falando de análise combinatória. A gente vai ver, então, o que da análise combinatória a gente vai usar para responder essa questão. Quando a gente trabalha com análise combinatória, normalmente a gente ou vai estar trabalhando com permutação, ou com combinação, ou arranjo. Aí a gente precisa ler a nossa questão de forma que a gente descubra qual dessas fórmulas a gente vai usar. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês de duas formas diferentes a resolução. Primeiro, eu vou fazer com tracinho, que eu gosto bastante, mas não é o suficiente para a gente chegar na prova, apesar de ser bem simples. Na verdade, não tão simples, mas mais fácil de lembrar, porque se não precisa decorar nenhuma fórmula, nem sempre você vai conseguir fazer a questão com tracinho. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês, e depois a gente vai descobrir com o que a gente está trabalhando, se é com combinação ou arranjo permutação, e vai usar a fórmula específica para isso. Bom, como a gente faz com tracinho? A questão está me pedindo quantos números de 4 algarismos distintos eu consigo formar com esses números aqui. Bom, eu quero um número de 4 algarismos, né? Então, eu vou escrever 4 tracinhos aqui. Porque essa vai ser mais ou menos o que eu quero, né? Um algarismo que tenha 4 números. A partir disso, o que eu faço? Quantos algarismos eu tenho para preencher em cada um desses tracinhos? Bom, o primeiro tracinho, que vai ser, né, a unidade de milhar, eu posso escrever ou 4, ou 5, ou 6, 7, 8, 9. Quantas são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu escrevo aqui 6. Isso daqui vai ser uma multiplicação. Como eu preencho o meu segundo tracinho? Como a questão está me dizendo que são algarismos distintos, o número que eu acabei de usar no primeiro tracinho, eu não posso usá-lo de novo. Exatamente, Felipe. Eu vou ter que excluir algum desses números. Então, eu vou multiplicar aqui por 5. Eu já não tenho 6 possibilidades, eu tenho só 5.
Se a questão não falasse algarismos distintos, eu iria continuar usando 6. Mas ela falou isso de distintos. O próximo tracinho é a mesma coisa. Eu não posso usar nem o que eu usei no primeiro traço, nem o do segundo. Então, eu só vou ter 4 possibilidades agora. E no quarto quadrinho, não, tracinho, eu tenho 3. E assim continuaria se fosse, né, o número com mais algarismos. Como nenhum desses algarismos são repetidos, a gente tem 6 algarismos diferentes, é só fazer essa multiplicação aqui. 6 vezes 5 é 30, né? E 4 vezes 3 é 12. 12 que multiplica com 3 é 36. E a gente mantém esse zero aqui. Exatamente, Felipe, 360. Pronto. Rapidinho aqui, sem precisar lembrar de nenhuma fórmula, a gente fez essa questão. Letra A. Mas algumas questões ela vai sim precisar que você decore a fórmula. Então, a gente vai fazer dessa forma também, decorando a formulinha. Primeiro, eu falei para vocês, né, que a gente tem que descobrir com o que a gente está trabalhando. Para isso, eu mesma tenho bastante dificuldade para saber, por exemplo, a gente consegue identificar. Tipo, eu quero aqui 4 algarismos distintos. Então, para eu descobrir se a ordem importa ou não, para descobrir se é arranjo ou combinação, eu faço assim. Se eu tenho aqui o número 132 e eu tenho o número 123, eu sei que eles são algarismos diferentes, né? Ou seja, a ordem que esse 3 aqui veio primeiro que o 2 e no outro 2 veio primeiro que o 3, ela importou. Se a ordem importa, eu respondo a pergunta, né? A ordem importa? Aham. Se é aham, é arranjo. Nesse caso, como a gente está trabalhando com número, né? Poderia ser, por exemplo, uma senha ou uma fila que eu trabalhei com vocês também, em que a ordem importa, então vai ser arranjo. Se a ordem não importasse, né? A resposta da pergunta seria não, então combinação. Combinação. Outra dificuldade que eu tenho. Eu sei decorado já as duas fórmulas. Eu sei que uma vai ser n fatorial dividido por n menos p, em que n é o número total de algarismos, né, que eu tenho, ou algarismos ou pessoas, vai ser o total. Normalmente o n sempre vai ser maior, né, do que o p, e o p seria como se fosse as vagas. Nesse caso, né, seria 4 vagas de números. Eu sei que uma fórmula é assim, e eu sei que a outra fórmula é assim. Mas eu, Thalita, eu sempre tenho dificuldade para saber qual é qual. Como a gente faz para lembrar isso? Se eu tenho... se a ordem ela importa, vocês concordam comigo que 1, 3, 2 vai ser diferente de 1, 2, 3, né? Ou seja, eu vou ter duas possibilidades, de duas maneiras. Então, se a ordem importa, eu vou ter duas maneiras. Se a ordem não importasse, 1, 3, 2 seria igual a 1, 2, 3. A ordem não importaria, né? Então, vocês concordam comigo que eu vou ter menos possibilidades, já que essa possibilidade vai ser igual a essa? Vou contar só uma maneira. E aqui já são duas maneiras. Então, o arranjo, ele sempre vai me dar um número maior. Ou seja, eu tenho que olhar para a fórmula que vai me dar um número maior. A fórmula que vai me dar um número maior é que o denominador é menor, porque eu vou estar dividindo por um número menor. Vai me dar um número maior. Nesse caso, n menos p fatorial sempre vai ser menor do que n menos p fatorial vezes p. Ou seja, essa fórmula aqui é de arranjo e essa fórmula aqui é de combinação. Isso é se der branco na prova, viu, gente? Se der branco, vocês fazem
essa analogia até chegar lá. Bom, como eu falei com vocês, a gente descobriu, né, que a gente está trabalhando com arranjo aqui, porque a ordem vai importar. Um algarismo vai ser diferente de outro. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. O arranjo vai ser, então, de 6 para 4. Eu tenho 6 algarismos disponíveis para usar em 4 vaguinhas. Então, vai ser 6 fatorial sobre 6 menos 4 fatorial. Fazendo isso daqui, 6 fatorial. 6 menos 4 é 2, né, fatorial. Para a gente deixar a nossa conta mais simples, eu vou abrir esse 6 fatorial. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E eu vou deixar o 2 fatorial aqui. Por quê? Porque agora eu consigo cortar ele com o denominador. Cortando aqui, pá, pá. Essa continha a gente já fez, né? Então não vou fazer de novo. É 360. Mas vocês viram que é exatamente a mesma coisa do tracinho. O 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Chegamos, né, na nossa conta inicial. Mas é isso, como eu falei para vocês, nem sempre a gente vai conseguir usar o tracinho. E às vezes a questão, ela, ao invés de dar aqui 360, ela dá nesse formato aqui. Entendeu? Então é sempre bom a gente, ou nesse daqui. Então é sempre bom a gente estar com a fórmula em mente. Ficou alguma dúvida dessa questão, gente? Vocês querem que eu repita alguma coisa? De boa? Pronto, vou passar para a próxima questão, então. Qualquer coisa vocês tiram dúvida comigo depois. A próxima questão, ela é de variação percentual, que a gente até trabalhou, não sei se foi na última aula ou foi na penúltima, mas eu trabalhei com vocês com variação percentual. Só que dessa vez está sendo com gráfico, né? A gente vai ter que interpretar, mas vai ser basicamente a mesma coisa, mas abordagens diferentes. E como é a mesma banca, né? É bom a gente se preparar para todos os tipos de abordagem que ela traz. O gráfico abaixo evidencia a evolução de denúncias feitas junto ao Disque Denúncia 181, em determinada localidade nos meses de janeiro e agosto de 2016. Aí a questão me traz aqui esse gráfico. Vocês estão conseguindo ver direito? Vocês querem que eu aumente o tamanho? Dá para ver de boa? Pronto. É correto afirmar que a denúncia que apresentou a maior variação percentual, considerando os períodos apresentados, foi. E ela me dá aqui essas 4 opções. Eu tenho aqui 4 opções, mas tenho aqui 5 partes do gráfico, né? Então, uma eu já não vou precisar calcular. Então, a gente vai fazer um por um, vai anotar do lado e depois a gente compara. Porque assim, de cara, até daria para a gente ver assim de cara qual que está variando mais. Só que nem sempre é confiável. Às vezes nossos olhos não vão funcionar direito para isso. Ou até parece que está maior, só que quando você vai fazer a conta, tem 1% a mais ou a menos de diferença. E aí você marca a alternativa errada porque você fez de olho. Você não fez a continha. Então a gente vai fazer a conta para cada um deles da variação percentual. O primeiro que ele traz aqui é violência doméstica. Violência doméstica tá aqui um em janeiro e um em agosto. Como eu faço a variação percentual? Primeiro eu vou fazer a variação total dele, né? A variação sempre eu calculo do final menos o inicial. No caso aqui, o valor final menos o valor inicial. Essa vai ser a minha variação.
O valor final aqui no gráfico me diz que é 1, né? E o inicial é 1 também. Ou seja, a minha variação foi 0. 0%, não houve variação. Então, a gente já coloca aqui do lado 0%, e com certeza não vai ser esse, né? Porque todos os outros houve alguma variação. Mesmo que tenha sido positiva ou negativa, como a questão não está me pedindo qual foi a maior alta ou a maior baixa, eu vou ter que fazer essas contas em módulo. Eu quero a variação, tanto faz ela ser positiva ou negativa. Vou avaliar somente o número dela, o módulo dela. Encontro de cativeiro. A gente faz a variação total, né? O final foi 8. E o inicial é 12. Fazendo essa continha aqui, 8 menos com menos é mais, né? Ô, gente, perdão. Coloquei aqui menos 12, mas não é menos 12. É só 12 positivo. Inventei esse menos aí agora. Vai ficar 8 menos 12, que é menos 4. Como eu falei para vocês, como a questão não quer saber se foi variação para menos ou para mais, então eu vou colocar esse 4 em módulo, esse menos 4 em módulo. Como eu faço isso, eu só tiro o menos dele. E se ele tivesse positivo, ele já estaria em módulo. Agora que eu descobri qual foi a variação total dele, eu vou descobrir qual foi a percentual. Para descobrir a percentual, eu tenho dois valores, né? Eu tenho o valor final e inicial. Para descobrir a variação, eu vou usar o valor inicial. Para eu saber... Sempre começa com o número menor? Não, sempre começa com o número, o valor final e depois o inicial. Como aqui ele fala que um foi em janeiro e outro em agosto, a gente começou com agosto para depois janeiro. Aqui mesmo, depois a gente vai trabalhar. Na verdade, se fosse esse daqui, seria diferente. Seria o menor e depois o maior. Então, não é uma regra começar com o menor. Você vai começar sempre com o final. Bom, como a gente vai saber a porcentagem disso? A gente vai pegar pelo valor inicial. O valor inicial aqui é 12, né? Então, eu monto uma regra de 3. Se 12 para mim antes era 100%, era tudo que eu tinha. E eu quero saber quanto 4 vale agora. Essa vai ser a montagem da minha regra de 3. Como eu já expliquei para vocês, né? Nem sempre a gente precisa fazer aquela multiplicaçãozinha 12 vezes x igual a 4 vezes 100%. Quando a gente consegue perceber um padrão na nossa regra de 3, a gente vai usar esse padrão para nossa vantagem, né? Para fazer a conta mais rápido. Então, por exemplo, de 4 ou de 12 para chegar em 4, vocês concordam comigo que houve uma divisão por 3? Eu dividi aqui por 3, né? Então, o mesmo padrão eu vou usar nessa minha outra coluna. Se eu percebi o padrão em uma coluna, eu posso simular para outra coluna. Se fosse um padrão de linha, eu simulava para minha linha de baixo. Então, se eu tiver aqui uma divisão por 3, o meu x ele vai ser justamente 100% dividido por 3, que é 33,333%. Descobrimos quem é a nossa primeira variação. Segunda variação, né? Não, primeira porque a outra não houve variação, foi 0%. Então, aqui, 33%.
Bora continuar nossa conta. Felizmente, nessa banca sempre tem 4 alternativas. Então, para fazer assim, na prova não vai demorar tanto. Relativo às drogas, a gente faz a mesma coisa. A gente calcula primeiro a variação total. Variação, estou usando esse delta aqui, que é meio que o símbolo que a gente usa para variação, esse deltazinho. Vocês devem ver bastante em física, mais do que em matemática, esse delta. A gente faz o valor final, né? No relativo às drogas, o valor final foi 48, 48, e o valor inicial é 40. Minha variação, então, foi de 8. A gente faz a mesma coisa que fizemos agora, a regra de 3. Com que? Com o valor inicial. Então, se antes o meu 40, deixa eu fazer de azul. Se antes o meu 40 era tudo que eu tinha, era o 100%, agora 8 vai ser X. Mesma coisa que a gente fez no outro. Aqui eu consigo perceber um padrão entre essa coluna aqui. Qual padrão eu estou percebendo? De 40 para 8, vocês percebem que houve uma divisão aqui por 5? Se a gente conseguiu perceber isso, a gente replica na nossa outra coluna. O meu X ele vai ser, então, o 100% dividido por 5. O X, a minha variação percentual, vai ser de 20%. Pronto, já descobri outra. Aqui vai ser, então, 20%. Até agora, a letra B está ganhando, né? Bora ver se a letra D vai ultrapassar ou não. Mesma coisa que a gente fez nos outros. A gente calcula a variação total primeiro. O valor final. O próximo é encontro de cadáver. O valor final é 23 e o inicial é 20. A minha variação total, então, foi de 3. Regrinha de 3 agora. Com que? Com o valor inicial. Se 20 era para mim 100%, e eu quero calcular a variação, 3 vai ser X. Será que eu consigo fazer a mesma coisa que fiz nos outros? Consigo também, só que dessa vez com a linha. Eu consegui perceber aqui um padrão que nessa linha de cima, de 20 para 100, eu estou multiplicando por 5, né? Então, na linha de baixo, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Para descobrir o meu X aqui, basta eu multiplicar ele por 5 também. O 3 ali não é por 5. Então, o meu X vai ser de 15%. Descobri também. Letra D, então... perdão. 15%. Vocês concordam comigo, então, que a maior variação percentual que houve foi essa daqui, de 33%. Né? Entre esses números, 33 é maior. Então, a letra B é a alternativa correta. Ficou alguma dúvida dessa questão, galera? Vocês querem tirar agora? De boas? Passa para a próxima questão, então. Próxima questão é a questão de escala. Com a régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância do mapa é de 10 centímetros. Marque a alternativa correta que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Bom, a questão está me pedindo qual é a escala, né, gente? Oh, meu Deus.
Está me pedindo a escala. O que eu vou usar? Vou usar a fórmula de escala. Como a gente está trabalhando aqui com comprimento, e comprimento, vocês concordam comigo que é uma dimensão, né? Se eu tenho aqui comprimento em metro ou em centímetro, por exemplo, tudo isso está sendo elevado a 1. Então, a gente está trabalhando com uma dimensão aqui. Então, nesse caso, a fórmula de escala que a gente vai usar é escala é igual a D sobre R. O D significa desenho e o R seria a distância real, né? Então, a gente vai fazer essa comparação para descobrir qual a escala. Se a gente estiver trabalhando com duas dimensões, no caso com área, se fosse metro quadrado com centímetro ao quadrado, etc., unidade de medida de área, ao invés disso daqui, seria escala ao quadrado igual a dr. E se fosse volume, seria escala ao cubo igual a dr. Mas nesse caso é comprimento, a gente vai usar apenas isso daqui. Bom, a escala, como vocês podem ver aqui nas alternativas, ela é uma grandeza adimensional. O que é isso? Ela não está acompanhada por uma medida, por uma unidade de medida. Ela é só um número cru, vamos dizer assim. É só um X sem nada acompanhado. Não está medido em nada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para eu fazer a minha conta, eu vou precisar que as minhas duas medidas, tanto a de desenho quanto a medida real, estejam na mesma unidade de medida. Por quê? Porque se eu tenho aqui, sei lá, milímetro dividido por milímetro, eu posso cortar os dois, né? Ou seja, o número que tiver acompanhado aqui, ele vai ser adimensional, ele não vai estar acompanhado por nenhuma unidade de medida. Por isso, eu preciso deixar a minha escala com unidades de medida semelhantes, para eu poder cortar. Por exemplo, se eu tivesse aqui 5 centímetros dividido por 10, deixa eu ver, hectômetros, eu não posso cortar esse centímetro com o hectômetro, porque estão em unidades de medidas diferentes. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é deixar as duas medidas iguais. Ele me deu aqui o quê? A distância no mapa é de 10 centímetros, ou seja, a distância no desenho, né? O mapa seria esse desenho, é 10 centímetros, então escala é igual a 10 centímetros. E a distância real, ele diz que o trecho é do quilômetro 63 até o quilômetro 45, em linha reta. Então, a gente vai fazer a subtração desses quilômetros, que seria como se fosse, né, a distância real. 13 menos 5, 8. Aqui virou 5. 5 menos 4, 18. Então, eu tenho a distância de 18 quilômetros. Como eu diminuir quilômetro de quilômetro, minha resposta vai ser em quilômetro. Então, eu tenho aqui 18 quilômetros. Mas, como eu disse para vocês, a gente não pode efetuar essa conta assim. Eu quero a minha escala adimensional. Tem que cortar todos os termos ali. O que eu vou fazer, então? Para mim, é mais fácil transformar quilômetro em centímetro do que centímetro em quilômetro. Porque é mais opcional também, mas talvez vocês compartilhem do mesmo sentimento. A gente faz aquela reguinha de prefixos. Karen hoje, deixa eu ver. Ai, socorro. Karen hoje deu muitos doces com mel. O que não tem M, a gente bota M.
e numilímetro também. Como mostrei para vocês, como a gente está trabalhando aqui com uma dimensão, e todo mundo aqui está com expoente 1, então a cada passada para a direita, a gente vai estar multiplicando por 10, e para a esquerda, né, eu estaria dividindo por 10. Para mim, eu acho bem mais fácil a gente multiplicar por 10 do que dividir. Multiplicar é sempre melhor. Então, a gente quer de quilômetro para centímetro. Quantas casinhas a gente vai pular? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou estar multiplicando 5 vezes por 10. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso daqui vocês concordam comigo? Que é a mesma coisa de eu estar multiplicando por 10 elevado à quinta, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, é como se eu estivesse elevando, né, esse 10 à quinta potência. E assim, eu descobri quantos são 18 quilômetros em centímetros. Reescrevo aqui. Como a questão ela não me dá em notação científica, eu não vou usar esse 10 elevado à quinta. Vou usar escrevendo mesmo. Então, eu tenho aqui 10 centímetros por 18. Como eu mostrei para vocês, é só a gente multiplicar, né? Por 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 mil? Não, 100 mil. Vezes 100 mil. Fazendo essa multiplicação. Agora está em centímetro, então a gente pode cortar o centímetro com centímetro. E a gente pode cortar também esse zero do 10 com um zero aqui do 100 mil. Efetuando essa multiplicação aqui, eu tenho que minha escala vai ser 1 sobre 1,8, acompanhado de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 180 mil. 1 sobre 180 mil. Essa é a minha escala, que está em qual letra? Na letra D. Basicamente isso, gente. Conversão de unidade. Sempre que tiver escala, vocês têm que fazer, deixar primeiro na mesma unidade, antes de efetuar a divisão, a menos o que nunca vai acontecer. É 180 mil ou 181 mil? 180. É 1 sobre Entendi. 180 mil. Minha dicção não é muito boa. Ficou alguma dúvida dessa questão, gente? Querem que revise alguma parte? De boas? Vou passar para a próxima questão, então. Próxima questão, que é a maior. Vocês vão revisar bastante coisa, mas se a gente ver na prova, normalmente a gente se assustaria. E é o que está no edital, então talvez esteja na prova de vocês. Mesmo que não esteja assim, pode estar em forma de problema, né? Maria comprou não sei quantos, não sei o que lá. Existe isso. Bora, ó. Qual o valor de m para que essa equação aqui, que eu não vou falar, vou escrever depois, tenha raízes reais e simétricas? Bom, como a questão está me falando aqui de equação que tem raiz, e eu estou vendo aqui que essa minha equação vai ser uma equação quadrática. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que o maior expoente da minha incógnita, a incógnita aqui sendo x, o maior expoente aqui que eu tenho acompanhado de x é o 2. Então, essa equação vai ser uma equação quadrática e ela vai ter duas raízes. E o que a questão me diz? Ela diz que essas raízes elas têm que ser reais e simétricas. Uma raiz real, né,
tem um conceito, né, todo bonitinho e tal, que eu poderia falar aqui para vocês, mas eu vou dizer o que a questão vai pedir. Em real, ela quer que praticamente não seja uma raiz imaginária. Imaginária. O que é um número imaginário? O número imaginário, vocês vão ver de duas formas, praticamente. Ou vai estar, por exemplo, um izinho acompanhado, vai estar 4i, por exemplo, ou ele vai estar acompanhado, ao invés desse i, esse i, ele significa o quê? Ele é uma releitura, né? A gente está reescrevendo ele, mas ele é raiz de -1. Ele é isso daqui. Então, eu posso escrever esse 4i como 4 vezes raiz de -1. Aqui, se eu quisesse colocar todo mundo na mesma raiz, para eu colocar 4 na raiz, é a mesma coisa que raiz de 16, né? Raiz de 16, todo mundo concorda comigo que é 4? E aqui eu faço aquela propriedade que eu ensinei para vocês, radiciação. Se eu tenho aqui dois números se multiplicando em raízes, eu posso colocá-los na mesma raiz, fazendo essa multiplicação. Mais vezes menos é menos. 16 vezes 1 é 16. Então, esse 4i, ele pode vir assim, ou ele pode vir assim. Então, o que a questão está me pedindo? Ela quer que, não importa qual seja a minha raiz, ela não pode ser um número negativo em raiz quadrada. Nem em raiz quadrada, nem em raiz de quarta potência. Sempre que eu vou dizer expoente, mas não é expoente, acho que é radicando, enfim. Esqueci o nome desse número aqui. Se vocês lembrarem, por favor, me digam. Sempre que esse número aqui for um número par, e o número que tiver dentro dele for um número negativo, o resultado disso vai ser um número imaginário. Nunca vai ser um número real. Então, a questão, ela quer isso. Ela não quer um número imaginário, não quer uma raiz quadrada com um número negativo dentro dela. E a outra informação que ela me deu foi o quê? As minhas raízes, elas têm que ser simétricas. O que é uma raiz simétrica? Vocês vão ver ou com esse nome simétrica, ou com o nome, acho que é... Não lembro se é oposto ou se é inversa, mas eu acho que é oposto, gente. Mas depois, na próxima aula, eu falo para vocês se é oposto mesmo. Mas eu com certeza. Ou simétrica ou oposto. O que é isso? É basicamente, um vai ser positivo, uma raiz vai ser positiva, e a outra vai ser menos x. Ou seja, vai ser uma raiz que ela vai ter o mesmo módulo, por exemplo, 0,2 e menos 0,2, só que com sinais opostos, né? Um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Ela me deu essas duas informações. Sabendo disso, né, eu preciso descobrir o valor de m. Bom, para fazer essa questão aqui, eu pensei em 3 formas diferentes. Uma que é a mais complicada de todas, que eu nem vou replicar para vocês. Vou só mostrar qual seria o caminho a ser feito, mas a gente não vai efetuar, porque senão demoraria até 11 horas aqui. Não, até 11 horas não, mas é porque eu tenho que ficar explicando e tal. Bom, tem essa opção. A opção que eu vou mostrar para vocês também, que é a principal, que eu sugestionaria, não sei se essa palavra está correta, mas a gente finge que está. Vai ser a minha sugestão para vocês fazerem na prova, que é usando a fórmula de soma das raízes. E a outra forma de fazer essa questão que eu pensei é a gente substituir esses valores aqui como m. Por quê? Porque a questão só me deu aqui 3 valores, -2, 2 e 0. Então, por exemplo, se vocês não lembrassem as duas outras formas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês não lembrassem da fórmula,
Aí vocês poderiam substituir esses valores até achar qual que vai ser real e simétrica. Tudo bem? Normalmente a gente não faz assim porque é isso, né? Nem sempre. Aqui, por exemplo, tem 4 letras, né? Mas poderia ter 5 letras com cada uma 3 números distintos, entende? Então, eu não posso passar a minha prova inteira fazendo conta, testando a alternativa. Isso é realmente algo que eu não lembro mais nada, não lembro as fórmulas, vou ter que me virar nos 30. Bom, a forma que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui com a equação de segundo grau, uma equação quadrática. Então, a gente vai ter que deixar tudo isso daqui que eu não quis ler para vocês, tudo isso daqui, a gente vai ter que deixar em formato de equação quadrática para usar as fórmulas que a gente lembra. Qual é a fórmula? Fórmula não, deixa eu ver. A configuração geral de uma equação de segundo grau. Eu tenho aqui o ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou ter aqui, né? O a sempre vai ser o coeficiente do x ao quadrado, o b sempre vai ser o coeficiente do x e o c vai ser o termo independente. O termo independente é aquele que não tem a incógnita do lado, ou seja, ele vai estar aqui multiplicado por x elevado a zero. E todo número elevado a zero é 1, né? Então, por isso que ele vai ser um termo independente, ele não vai estar grudado a nenhuma incógnita. Bom, tenho que deixar tudo aquilo dali nesse formato. Como eu vou fazer isso? Vou botar todo mundo em um lado só da minha igualdade e vou ir resolvendo. Bom, vou reescrever aqui, para a gente não ter que ficar voltando lá na questão. Então, tem aqui m mais 3x mais 4 menos x ao quadrado é igual a 5 mais m ao quadrado menos 1 mais x. Pronto, reescrevi aqui. Aí, se vocês não lembrassem de nenhuma fórmula, vocês iam pegar aqui mesmo e substituir esses dois m's com as possibilidades que a questão deu para vocês. Mas vocês vão lembrar, sim, das fórmulas. Então, vamos substituir com... botar nesse formato aqui. Vou passar todo mundo desse lado para o outro lado. Então, vou reescrever aqui. 3x ao quadrado. Esse menos x, se está diminuindo aqui, eu passo ele para o outro lado positivo. Agora eu vou escrever aqui mais m ao quadrado menos 1 vezes x. E esse 3x aqui, que está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Vai ficar menos 3x. E agora mais 5. Os números que faltaram, m4, são positivos aqui desse lado. Se eu passo para o outro lado, eles ficam negativos. Então, tenho menos m, menos 4. Tudo isso igual a zero. Como que eu faço para deixar nessa base aqui? Eu vou somar, né? 3x ao quadrado mais x ao quadrado é 4x ao quadrado. Tudo que tiver acompanhado por x elevado a 1, eu vou colocar junto. Ou seja, isso daqui eu vou somar. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 mais raiz de 3x mais 5x,
Para eu efetuar essa soma aqui, né? Eu sei que a minha incógnita final vai ser x, e eu vou ter que somar aqui o que eu puder somar com o que eu puder somar. Eu posso somar aqui de cara o 5 com raiz de 3? Não, né? São somas diferentes. Eu posso somar esse 5 com 2 que está sozinho aqui. Então, ficaria 7 mais o raiz de 3, que eu não consegui somar com ninguém. Então, essa soma aqui, semelhante que a gente vai fazer lá em cima. Porque a gente está com a incógnita ali, o m, né? Que não sei o valor, então não posso determinar ainda. Mas eu quero deixar tudo junto com o x. Quero somar tudo para ficar nesse formato. Ficar bx, para descobrir quem é o meu b. Então, eu faço aqui. Eu estou somando quem aqui? Tá, m ao quadrado menos 1x menos 3x. Tudo isso vai estar acompanhado com a incógnita x, né? E com parêntese aqui. O m ao quadrado, eu não tenho m ao quadrado no outro termo. Então, eu repito ele. Já o menos 1 eu posso somar com menos 3, que vai me dar menos 4. Pronto, efetuei essa soma aqui. Repito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa soma, gente, sobre eu juntando esses números, podem falar, viu? Ou se quiserem falar depois no WhatsApp. E agora os termos independentes eu vou somá-los. O menos m, né? Não posso fazer nada ainda. Mas o 5 menos 4, eu sei que é 1. Igual a 0. Pronto. Tá do jeito que eu queria. Tá nesse formato. No formato geral de uma equação de segundo grau. Agora, como eu coloquei nesse formato, eu consigo saber quem é A, quem é B e quem é C. A vai ser o que estiver acompanhado do x ao quadrado, né? Então, o meu A aqui é 4. O B vai ser o que estiver acompanhado do x, que nesse caso é m ao quadrado menos 4. E o C vai ser tudo que não estiver acompanhado por x, que é menos m menos 1. Descoberto isso, eu posso, enfim, usar as formulazinhas que eu lembro aqui. Bom, quais duas fórmulas que a gente poderia usar para fazer essa conta? A gente poderia usar a fórmula de delta, né, que é o Bhaskarazinha, que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Por que que a gente poderia usar isso? Eu não sei quem é delta e nem vou descobrir quem é delta, por quê? Porque tanto B quanto C tem a incógnita M, que é o que eu queria descobrir. Então, eu não vou conseguir descobrir delta, mas eu posso usar isso porque a questão, ela fala que a minha raiz ela tem que ser uma raiz real. Isso é uma regrinha de equação quadrática. Para que a minha raiz ela seja real, o meu delta ele vai ter que ser sempre maior do que zero. Maior ou igual, né, a zero. Sempre, gente. Então, essa é uma regrinha, né, que a gente precisa saber. E aí, eu poderia substituir esse delta por, né, ficaria assim, porque tem que ser maior ou igual a zero. E resolveria essa minha equação. Por que que eu não vou usar isso com vocês? Aqui eu estou vendo aqui b ao quadrado. Se eu fosse efetuar esse b ao quadrado aqui, me daria m elevado a 4. Seriam valores bem grandes, assim, que demoraria para a gente fazer. Então, eu não vou fazer esse tipo de conta, mas vocês poderiam usar, sim, na hora da prova de vocês, se vocês não lembrassem outra forma de usar. A forma que a gente vai usar aqui, que eu recomendo vocês a usarem, é a de soma das raízes. Soma das raízes. Eu sei
propriedade de equação quadrática que vou chamar minhas raízes de x1 e x2, tá bom? x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Eu sei quem é b e eu sei quem é a. E, por causa do que a questão me disse, eu consigo resolver esse x1 mais x2. Por quê? Ela me disse, né, como eu falei para vocês, cadê? Ela me disse que as minhas raízes têm que ser simétricas. Então, qualquer que seja o número, qualquer que seja a minha raiz, eu sei que uma vai ser um número, sei lá, y positivo e a outra vai ser menos y. E a soma do mesmo número, só que né, com sinal diferente, a soma y menos y é zero. Então, eu sei que a soma das minhas raízes, x1 mais x2, porque elas são simétricas, isso daqui vai ser zero, gente. Então, agora é só substituir o B e o A, que a gente descobriu lá em cima quem é, né? Cadê? Zero é igual a menos o B é m ao quadrado menos 4 e o A é 4. Pronto, bora descobrir quem é nosso M. Esse 4, ele está multiplicando, então vou passar para o outro lado. Oh, perdão, gente. Esse 4, ele está dividindo, então vou passar para o outro lado multiplicando. 4 vezes 0 é 0, né? Então, eu mantenho o 0. É igual a menos m ao quadrado. Vocês concordam comigo que... Na verdade, não. Vou efetuar aqui direitinho. Fazendo essa multiplicação aqui de sinais. Menos com mais é menos e menos com menos é mais. O 4 está positivo. Na verdade, o m ao quadrado está negativo. Então, eu vou passar ele para o outro lado positivo. M ao quadrado vai ser, então, 4. E aqui, para resolver essa minha equação, basta eu colocar raiz aqui de um lado e raiz de outro. Como M é uma incógnita, eu não sei quem ele é, o resultado dessa raiz eu tenho que considerar tanto positivo quanto negativo. Aqui, como a gente já viu, né, no início da aula, esse 2 ele corta com a raiz. Então, o meu M ele pode ser tanto menos 2 quanto mais 2. Para por aí a questão? Não para. Se eu fosse parar aqui, se eu não fosse testar, eu iria marcar a letra C, que fala 2 e menos 2, eu iria errar a questão. Eu tenho que, como é o nome? Fazer como se fosse uma condição de existência, só que para ver se ela ainda vai ter uma raiz real. Não basta eu fazer isso, eu vou ter que substituir nessa minha equação. Então, bora lá substituir. Em qual equação? Nessa daqui, cadê? Vou substituir tanto 2 quanto menos 2. Por isso que eu falei para vocês que é uma opção também, se vocês quisessem de cara substituir as alternativas ali. Vocês poderiam. Iria demorar um pouco por causa do zero, né? E no dia da prova a gente não sabe quantos números vão ter, mas é uma opção. Vou substituir aqui na equação quadrática geral que a gente achou. Menos 4x menos m mais 1 igual a 0. Primeiro, vou substituir aqui pelo 2, depois pelo menos 2. Se eu estou substituindo o m por 2, tudo que for m agora não vai ser mais m, vai ser 2.
que é um conceito tanto de equação quanto de função também. Então, 4x ao quadrado mais... O m agora não é mais m, é 2. Menos 2 mais 1 igual a 0. Mantém aqui 4x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? E 4, que eu tiro 4, é 0. 0 vezes x é 0. Nem preciso colocar na minha equação. Então, vem aqui. Menos 2, que eu tiro 1, é menos 1. Igual a 0. Passando esse 1 para o outro lado, para eu conseguir isolar o meu x ao quadrado. Se ele estava negativo antes, passando para lá, ele fica positivo. O 4 ele está multiplicando aqui, então eu passo para o outro lado, dividindo. Como eu falei para vocês, quando a gente vai usar esse artifício aqui de colocar raiz de um lado e raiz de outro, se eu estou trabalhando com a incógnita, que pode ser tanto positiva quanto negativa, eu tenho que fazer essa conta mais ou menos a raiz de 1/4. Ou seja, x, ele vai... As minhas raízes seriam quem? Seriam ou meio ou menos meio. Essas raízes são reais? São reais. São simétricas? São. É o mesmo número, só que um é negativo, o outro é positivo. Não é o mesmo número, né? Mas é o mesmo módulo do número. O mesmo valor, 0,5. Pronto. Então, eu acabei de provar aqui que o 2 ele pode sim ser M. Agora, será que menos 2 pode? Bora testar aqui. Deixa eu repetir aqui para não ter que copiar de novo. Vamos testar agora M sendo menos 2. Tudo que for M agora não vai ser mais M, vai ser menos 2. Então, 4x ao quadrado mais... Deixa eu botar um colchete aqui. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Colchete. X menos 2 mais 1 igual a 0. A gente repete aqui. Menos 2 vezes menos 2 é 4, né? Vocês concordam comigo? E 4 menos 4, mesma coisa do outro, 0, que multiplicado a x continua 0. Então, a gente nem precisa colocar. Menos vezes menos vai dar um número positivo. Então, é aqui mais 2 mais 1 igual a 0. 4x ao quadrado, então. 2 mais 1 é 3, né? Igual a 0. Para a gente conseguir descobrir as nossas raízes, eu vou isolar o meu x. Então, se o 3 está vindo positivo aqui, passando para o outro lado, ele fica negativo. O 4 antes estava multiplicando, então eu passo ele para o outro lado dividindo. E aqui é a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou colocar raiz de um lado e raiz de outro. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando essa raiz de um lado e de outro? Porque eu não quero saber o valor de x ao quadrado. Eu quero saber quem é x. Então, eu preciso usar essa raiz para poder cortar. Quando a gente usa essa raiz em uma incógnita, a gente vai considerar aqui mais e menos. Raiz de menos 3/4. O que eu falei para vocês? Eu falei que a questão não queria um número imaginário. E a gente acabou de descobrir duas raízes imaginárias, que seria o positivo e o negativo disso daqui. Então, M não pode ser menos 2, porque ele vai me dar
São raízes simétricas? São. É o mesmo valor, o mesmo módulo, porém um positivo e outro negativo. Só que eu estou lidando aqui com um número negativo dentro de uma raiz quadrada. Isso vai ser a mesma coisa se eu separasse aqui, né? Ia ficar 3/4 vezes menos 1. Isso seria a mesma coisa aqui. Raiz de 3/4 vezes i. Um número imaginário. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer um número complexo. Que o imaginário está dentro dos números complexos. A gente quer um número real. Então, m ele não pode ser menos 2. Ele só pode ser 2. Então, a resposta correta é a letra B. Essa questão, gente, já é um pouco mais avançada, porque lida com vários conceitos, tá bom? De vários assuntos. Então, se vocês tiverem dificuldade, é compreensível. Mas refaçam depois essa questão, sim, gigante. E se a gente fosse fazer isso daqui mesmo, ia ser, sei lá, o dobro, praticamente. Ficou alguma dúvida dessa questão? Vocês querem que eu repita alguma parte? Depois, gente, refaçam. Pronto, refaçam essas questões em casa. Aí qualquer coisa é só me mandar mensagem se ficar alguma dúvida. Mas refaçam sozinhos para ver se vocês conseguiram fixar mesmo. E é isso. Com essa banca a gente fica feliz e triste, tipo, feliz porque normalmente cai, por exemplo, essa questão envolveu vários conceitos, mas basicamente foi uma questão de equação de segundo grau. Para outras bancas mesmo, tem bancas que cobram 4 assuntos diferentes em uma questão. Então, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Tá bom, gente. Até a próxima aula. Vou encerrar a aula por aqui, vou encerrar a gravação. Assim que eu tiver a gravação, mando no grupo e já mando esse PDFzinho com as resoluções para vocês verem e reverem depois que vocês refizerem sozinhos em casa. Boa noite, galera. Encerrar aqui.